E aí, pessoal, voltei, tudo bem? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. E eu tenho exatos 15 minutos. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Patrícia, que não pôde parar para fazer a aula dela. E eu tô aqui porque no vídeo anterior, em que eu falei pelo porquê que eu voltei do Japão, eu acho que eu fui muito injusto. E eu quero adicionar algumas informações, algumas coisas a esse vídeo. Por que eu acho que foi injusto? Porque a impressão que eu tive depois que eu dei uma olhada por cima, assim, do que eu gravei, é que eu só falei mal do Japão e aí vocês ficaram meio que tipo, tá, o cara me provou, me convenceu de que o Japão é uma bosta de lugar para se morar, então eu nunca vou chegar perto de lá. E não é assim. Então, eu tento fazer uma lista rápida aqui de coisas que eu adorei no Japão e que me transformaram como pessoa. E não assim, tentando dizer para vocês que o Japão é isso ou que o Japão é aquilo. Não, eu tentei ir em cima de coisas, em percepções que eu tive, experiências que eu encontrei, não necessariamente são experiências que alguém encontrou. A internet está cheia de gente que faz vlog, blog, faz todo tipo de conteúdo que você pode imaginar. Para tudo tem um youtuber nessa vida. E eu sei que vocês aí seguem um monte de gente que vive no Japão e mostra como é que é a vida lá. Eu não tô aqui para concorrer com essas pessoas e não tenho nada para mostrar para vocês do Japão, já que eu voltei já vai fazer o que, 10 anos. Então eu não vou falar o que é o Japão hoje, e sim coisas que eu vivi lá que me transformaram. Lembra que eu falei que, assim, se você tiver a oportunidade de viver em um outro país, você não deve perder essa oportunidade porque é uma coisa transformadora. Eu vou tentar dizer para vocês no que foi que a minha vivência lá me transformou. Temos que correr. Temos que correr. Bom, a primeira coisa que eu percebi é que limpeza cultural, formalidade cultural, educação e o consequente discernimento de todo o material que você digere, de mídia, não importa de qual fonte, ele também é cultural. Nossa, que horrível, né? Desculpa, gente. Deixa eu elaborar isso daqui melhor. Quando eu digo, resumindo tudo que eu estou dizendo aqui, é que quando você fala assim, como o Brasil ele foi destino de um monte de gente, de um monte de países que foram afetados pela guerra, por crise, por problemas, então você pega no Brasil aqui, o que mais tem é imigrante. Tem um monte de europeu, tem um monte de gente que fugiu da guerra e veio para cá. E como assim a gente estava, o brasileiro ele estava aqui e via chegar gente da Polônia, da Alemanha, da Itália, aí chegava gente. As pessoas adoram, pelo menos os mais velhos, aquela conversa de boteco, não, porque italiano é assim. Italiano é um povo que. E aí você fala que o alemão é um povo que. E aí parece que você vai taxando adjetivos legal, simpático, honesto, trabalhador, esforçado, e você vai taxando em cima do povo como se esse adjetivo ele pegasse no povo inteiro, no país inteiro. Então, brasileiro, o que você escuta de brasileiro? É o vagabundo, folgado, povo desonesto, e toda vez que eu escuto alguém falando isso, eu corto na lata e falo, eu não sou não. Não, mas você é japonês? Não, eu sou brasileiro. E você tá atacando a mim diretamente e a você e a sua mãe. Não faça isso não. E aí, assim, tem japonês porco e o país é extremamente limpo. Tem japonês desonesto e o país é em geral honesto. E aí o que acontece vivendo lá, eu percebi que grande parte das coisas que a gente admira, a gente aprecia, são coisas culturais, são consequência de uma herança deixada há muito tempo. Então, é que eu não vou ter tempo para falar sobre aqui hoje, mas eu consigo provar para vocês porque é que o Japão é um país limpo, não porque as pessoas são absurdamente higiênicas. O brasileiro é mais higiênico do que o japonês na média. E por outros motivos culturais também. Culturais. Tem vídeo disso aqui no canal, eu falando que você vê a limpeza, ela tem que estar em você, não no ambiente, porque você limpar o ambiente te diminui. Eu varrer a calçada é uma coisa que afronta a minha imagem, que faz mal para minha imagem. Você não quer ser visto esfregando o chão, esfregando um vaso sanitário. Você não quer isso para sua vida. Por quê? Porque a gente acha que isso nos transforma em seres inferiores. Mas o seu asseio já que você não limpa e já que todo mundo pensa da mesma forma, a gente vive num país nojento. A rua é suja, os lugares são sujos, as fachadas, as calçadas geralmente são sujas. Mas você não, você toma 5 banhos por dia, um monte de desodorante, um monte de perfume para mostrar que você está muito acima da comunidade em que você vive. O japonês não, a comunidade dele é extremamente limpa e ele tá mudando.
povo tá mudando lá. Mas o que eu quero dizer é que, assim, tudo que é cultural, essa formalidade que é cultural, essa limpeza que é cultural e o discernimento também, fez com que, na minha mente, porque até então eu era um adolescente bastante tapado, eu achava que determinados povos de determinados países eram pessoas superiores a outras. E ter vivido no Japão e ter visto o pior do Japão nas linhas de fábrica, né, me fez perceber que não. Que as pessoas são todas pessoas, que todas as comunidades do mundo inteiro são compostas de seres humanos que têm as mesmas necessidades, os mesmos anseios, as mesmas dificuldades, as mesmas esperanças, e diferenças também semelhantes. Né? Então, no Japão também tem pessoas ricas e pobres culturalmente, também tem pessoas ricas e pobres espiritualmente, e aí o que a gente tem lá é uma média, e aí eu consegui entender que se você trouxesse um japonês para cá, ele se tornaria, né, fazer um japonês nascer aqui, como foi o caso, meu caso, já que meus pais, né, têm sangue japonês. Eu nasci aqui, sou completamente brasileiro, e assim, uma família brasileira ter um filho no Japão também faz com que aquela criança nascida lá, vai ler curtir isso de Aloysio Azevedo, talvez seja mais fácil entender aquele livro e entender o que eu estou querendo dizer do que, né, entender o que eu estou querendo dizer aqui. Quando eu digo que isso foi transformador, afetou a minha vida no sentido de, eu não acho que a gente não seja um país sem solução porque brasileiro é vagabundo e porque política é vagabundo. Eu acho que a gente está numa fase de transição em que tem gente poderosa demais, com interesses fortes demais, exercendo uma força muito grande na sociedade contra a qual nós não conseguimos lutar ainda. E a gente vai ficar passando por conflitos sociais aí até ver se ao longo da história a gente consegue mudar isso. Mas eu tô mais conformado e mais esperançoso no sentido de olhar para as pessoas à sua volta, e eu olho para as pessoas à minha volta e eu vejo que elas foram condicionadas a odiar o país, foram condicionadas a achar que brasileiro não presta, foram condicionadas a não terem esperança de uma melhora, e quando elas têm esperança numa melhora é porque elas acreditaram numa propaganda eleitoral ridícula que fez ela acreditar que se ela votasse em determinado candidato tudo mudaria da água para o vinho e o país se tornaria de repente mais seguro e mais esforçado e com melhores resultados, quando na verdade a gente só tem, né, um universo completamente diferente ali de pessoas que têm a autoridade para mexer no Pet Notes e que estão fazendo mudanças no Pet Notes para favorecer a elas mesmas e não ao bom funcionamento da sociedade. Droga, eu tô fazendo um vídeo sobre política agora. Eu percebo que o meu pessimismo, ele está em relação à nossa incapacidade como povo de identificar quais são esses interesses e lutar contra eles. E não porque eu acho que o brasileiro não presta, é vagabundo, merece se lascar, merece sofrer, merece isso, merece aquilo. Isso me deixa muito desapontado quando eu escuto as pessoas falando mal de brasileiro, mas eu consigo olhar para o nosso povo com muito mais paixão, com muito mais carinho, com muita mais vontade de abraçar, e achando que eu posso me dar ao luxo de ser otimista e positivista em relação à natureza do nosso povo e ao que a gente quer para a nossa vida. Talvez não tão em breve, mas talvez ao longo do tempo a gente mude completamente. Somente pela educação a gente vai conseguir isso. Por quê? Porque os japoneses, quando eles têm um dado histórico, quando eles têm alguma coisa acontecendo no mundo, eles conseguem olhar para aquilo e ter um grande discernimento, e eles conseguem conversar entre eles para conseguir compreender aquilo que está acontecendo no mundo de maneira muito melhor do que o brasileiro consegue. O brasileiro é bastante alienado em relação à realidade. E eu acho que isso é porque eles têm um acesso a uma boa educação, e a boa educação deles não é porque o imperador ele queria manter o povo sob controle. A educação, ela vem do molde feudal, onde todo mundo naquele feudo queria o melhor para a própria comunidade, onde os pais, onde as famílias se envolviam na educação da criança. É claro que hoje o ensino é uniformizado, mas a visão da educação ela ainda é compartilhada por toda a comunidade, e toda a comunidade se vê como responsável pela criação daquilo. Uma vez eu estava levando uma carcada de um chefe meu, e porque tinha uma droga, que situação constrangedora.
Enfim, os japoneses, eles olham para uma criança e olham para um adolescente, e eu estava falando até para Lara esses dias, o kanji de ser humano é nin, que é hito, é pessoa, e gen, é espécie. Então, espécie de pessoa, enfim. Será que eu falei certo agora? Tô nem lembrado mais. E sobre as crianças e sobre os adolescentes, eles falam assim, Mada ninguém janai da cara. Eles falam assim, ainda não é um ser humano, ou seja, ainda não é uma pessoa formada. E como não é uma pessoa formada, cabe à sociedade, cabe às pessoas que estão em volta propiciar o ambiente ideal, as condições ideais para que aquela criança, para que aquele adolescente se torne uma pessoa. Por quê? Porque aí sim ele vai começar a contribuir e exercer o papel dele na sociedade. Essa visão do quanto cabe à sociedade, não ao governo, não ao presidente X e Y. Não estou falando que não tem que ter verba pública, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas essa sensação que eu tive que na comunidade japonesa as pessoas se responsabilizam, a comunidade se responsabiliza pela educação das crianças e não delega essa autoridade a um professor que ela não conhece, a um governo que ela não conhece, e ela é ciente daquilo que a criança está estudando na escola, porque geralmente os japoneses eles mandam os filhos para a escola onde eles mesmos estudaram e eles conhecem todos os moldes e os padrões e eles veem as crianças estudando e eles sabem que ela está passando por um determinado estágio da vida que ela também já passou. Faz com que a educação ela tenha tradição, o que não acontece no Brasil, porque se você pegar o seu bisavô, o seu tataravô, se ele for brasileiro, se ele não for um imigrante, ou se ele não tivesse ainda morando nas Europa aí, em outro país, você vai ver que era uma pessoa muito mal alfabetizada ou não alfabetizada, e que começou a mandar os filhos para a escola sem saber o que eles iam aprender lá, e essa escola não necessariamente era um modelo de excelência, porque os filhos de rico eles iam todos para Coimbra, Lisboa, para algum lugar em Portugal, para algum lugar fora do país. Então nós não temos uma tradição de educação e nós não temos uma participação ativa na educação dos nossos filhos. Só que eu percebo que isso também é uma fase de transição e que isso também está mudando na nossa vida e na nossa realidade. Isso me deixa feliz pra caramba. Isso me deixa feliz pra caramba perceber que tem muitos pais que estão percebendo que a educação do filho dele não é proporcional ao valor da mensalidade que ele paga na escola do filho dele e que ele também tem que participar e ele também tem que ver quais são os canais de YouTube que o filho dele está assistindo e tem que dialogar e conversar com ele, é claro. Não são todos, é impossível, mas eu acho que cedo ou tarde a gente vai começar a ter esse discernimento. E eu percebo também que as pessoas elas participam mais da educação uma das outras também. Às vezes elas não têm tempo para parar e explicar, mas elas falam, cara, assiste esse vídeo aqui, ó, você vai... Entendeu? Então existe uma preocupação, ao invés de ser bélico, claro, não são em todas as pessoas. Briga de partidária, aquele negócio de apropriação cultural de não sei o que, você vê muito em rede social. Quando você sai na rua, quando você observa na rua o diálogo que as pessoas estão tendo entre elas, é muito mais no sentido de engrandecer, de trocar informações úteis, de ter dúvidas, de levantar questões e de dialogar mais. Vai chegar uma hora em que a gente vai começar a pensar mais em soluções e menos em apontar problemas. E aí eu acho que a gente deslancha. Ter morado no Japão fez com que eu alimentasse viva essa esperança. Eu não vou ter tempo de terminar tudo isso daqui, porque por motivos de aula daqui 2 minutos. Na verdade eu não vou nem subir isso aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou subir esse vídeo do jeito que ficou, e aí depois eu venho e falo sobre Shoganai, que é uma expressão que vale um vídeo só dela, e depois algumas outras experiências. Então aqui eu estou fazendo uma visão mais macro e aqui eu vou falar sobre microexpressõezinhas que me deram umas ideias e que eu quero compartilhar com vocês também. Desculpa, gente, não foi nada muito bem elaborado, mas é uma questão que eu faço questão de adicionar no vídeo anterior. Ok? Próximo intervalo que eu tiver, o próximo espaço que eu tiver, eu venho e concluo aqui.